Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, primeira rodada terminou neste fim de semana, terminou na verdade na segunda-feira, com empate em 2-2 entre Juventude e Red Bull Bragantino, em Caxias do Sul. E terminada a primeira rodada, eu quero fazer um vídeo aqui para retomar um quadro que lá no início do Esporte Interativo eu tinha, no meu blog. Vou fazer pela primeira vez esse quadro aqui no canal do VSR em vídeo, que é o quadro Quem Decide no Brasileirão. E como é que funciona esse quadro, esse levantamento que eu vou fazer? Eu vou pegar rodada a rodada os jogadores mais decisivos do Campeonato Brasileiro, ou seja, o jogador que mudou o resultado de jogo. O time dele estava empatando, ele fez o gol da vitória. O time dele estava perdendo, ele fez o gol que gerou empate. Ou seja, eu vou, ao longo do campeonato, trazer aqui para vocês quem mais está impactando no resultado do jogo. Não é o gol que já está goleando e ele aumenta, não é o gol que o time dele está tomando a goleada, ele faz o gol de honra, é gol que muda resultado. O jogo era derrota, ele transformou em empate com um gol dele. O jogo estava empatado, ele transformou em vitória. É o Quem Decide, e a gente vai fazer esse acompanhamento ao longo do ano. É uma coisa muito legal, é uma coisa muito utilizada na Europa. Aqui no Brasil o pessoal nem utiliza tanto, e eu fazia isso lá no começo, lá em 2008, 2009, no meu antigo blog, e agora eu vou retomar isso também aqui em vídeo. E para a gente entender, tem umas regrinhas aqui que eu vou colocar e vou pactuar com você. Estou deixando as regrinhas aqui com vocês, deixando as regrinhas. A regra é a seguinte: 2 pontos para quem faz o gol da vitória. Ou seja, o jogo estava empatado e o cara faz o gol e transforma esse empate numa vitória. E por que 2 pontos? Porque quando está empatado, cada time está levando 1. Quando alguém faz o gol da vitória, ele acrescenta 2 pontos na conta do time. O time já tinha 1, ele acrescenta 2, então leva 2 pontos. E quando o jogador faz o gol do empate, ou seja, o time dele estava perdendo e ele faz um gol de empate, ele dá 1 ponto para o time dele, então soma 1 ponto. Critério de desempate: quando tivermos jogadores com o mesmo número de pontos, prevalece, fica na frente quem tem mais gol no campeonato. Esse é o critério de desempate. E, para não ter dúvida, gol contra: quando o gol que modifica o resultado é contra, aí não vai ponto para ninguém. Beleza? Essas são as regras. E eu estou deixando aqui também explicações do que são os gols de vitória. Gol da vitória é o gol que transforma o que era um empate, o que seria um empate, numa vitória. Perfeito? Mas se o jogo já estava, se o time abre 4-0 e depois o outro time faz 2 gols, o gol da vitória qual é? É o quarto? É o terceiro? É o terceiro, porque é o gol que faria o 3-2. Então, para não ter muita dúvida, estou deixando isso aqui do lado. 1-0, não há dúvida. 1-0 é o gol da vitória, não tem nenhuma dúvida. 2-0, o gol da vitória é o primeiro, porque o 1-0 já bastava, então o gol da vitória é o primeiro. 2-1, não tem nenhuma dúvida, o gol da vitória é o segundo gol. 3-1, o gol da vitória continua sendo o segundo gol, porque o terceiro gol ele não modificou o resultado já era vitória, no 2-1 continuou sendo de vitória. 6-0, um time ganhou de 6-0, o gol da vitória é o primeiro, logicamente. 5-3, um time ganhou o outro de 5-3. Qual é o gol da vitória? O gol da vitória é o quarto gol, porque se você considerar quantos gols o time perdedor fez, o time perdedor fez 3 gols. Então, para você transformar um 3-3 em vitória, é o quarto gol. Beleza? Essas são as regras, para não ter dúvida, funciona assim. Aqui do lado eu estou deixando também os resultados da rodada, tá?
e começando de baixo para cima, porque pela ordem dos jogos, Fluminense 0, Santos 0, quando tem 0 a 0 não vai ponto para ninguém, logicamente. Atlético Goianiense 1, Flamengo 1, Palmeiras 2, Ceará 3, esses jogos no sábado. No domingo, Curitiba 3, Goiás 0, Botafogo 1, Corinthians 3, Atlético Mineiro 2, Internacional 0, Fortaleza 0, Cuiabá 1, São Paulo 4, Atlético Paranaense 0, Avaí 1, América Mineiro 0 e o jogo de segunda-feira que eu falei no começo do vídeo, Juventude 2, Red Bull Bragantino 2. Esse jogo, Juventude, 2 jogos dessa relação aqui não geraram ponto. O Fluminense 0, Santos 0, não teve gol, então ninguém gerou ponto para ninguém, né? O jogo começou 0 a 0 empatado e terminou empatado. E o último jogo da rodada, Juventude e Red Bull Bragantino, não valeu ponto para ninguém, porque o gol do empate, né? O gol do empate, cadê? Aqui, ó. O gol do empate foi marcado, o que o Juventude vencia por 2 a 1 e o Red Bull Bragantino empatou já na reta final do jogo, já no finzinho, foi do Paulinho Mocelin contra. Então, como tem gol contra não gera ponto para ninguém. E aí, depois dos jogos da primeira rodada, eu tô aqui com a minha colinha para não falar bobagem, ó, a classificação do Quem Decide tá assim, ó. Primeiro lugar, Caleri. Ele fez 3 gols na vitória de 4 a 0 do São Paulo sobre o Atlético Paranaense. Fez o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, 2 pontos para o Caleri, porque, né, o jogo estava 0 a 0. Ele, quando fez 1 a 0, deu 2 pontos para o São Paulo. E aí ele está na liderança porque ele fez 3 gols. Na segunda posição está o Hulk, do Atlético Mineiro, que fez 2 gols na vitória do Galo por 2 a 0 sobre o Internacional. O Hulk fez o primeiro gol, transformou um 0 a 0 numa vitória, depois fez mais um, perde no critério de desempate com o Caleri, porque o Caleri fez 3, o Hulk fez 2. Aí depois, um empate na terceira posição, todo mundo com 2 pontos, todo mundo fez gol de vitória. O Lucas Ribeiro do Ceará fez o terceiro gol, o Aleph Manga do Curitiba fez o primeiro gol, o Gustavo Mantuan do Corinthians fez o segundo gol, né? O Corinthians abriu 3 a 0, mas depois o Botafogo diminuiu, então o gol da vitória, o segundo gol do Gustavo Mantuan. O Everton do Cuiabá está com 2 pontos também, porque fez o gol da vitória do Cuiabá sobre o Fortaleza. E o Raniel do Avaí, 1 a 0 Avaí no América Mineiro. O Raniel levou também 2 pontos, todos esses empatados na terceira posição. E lá na 8ª posição está o Bruno Henrique do Flamengo. O Atlético Goianiense saiu na frente no gol do Wellington Rato e o Bruno Henrique empatou o jogo. Então o Bruno Henrique leva 1 ponto. É essa a classificação por enquanto. Quem decide? Caleri em primeiro, Hulk em segundo, um montão de gente empatada em terceiro e o Bruno Henrique com 1 ponto lá em 8º. Entenderam como funciona o Quem Decide? Gostaram do Quem Decide? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual você já sabe. Like. Importante para ajudar a gente aqui, se inscrever no canal aqui embaixo, like e se inscrever no canal aqui embaixo, sininho das notificações no canto, copie o link desse vídeo, espalhe aí nos seus grupos de futebol para a galera poder assimilar o que é o Quem Decide. Vou fazer o Quem Decide ao longo do Campeonato Brasileiro todo, sempre trazendo aqui para a gente definir quem é o jogador mais decisivo do Brasileirão. Obrigado pela audiência, valeu, tchau!